A questão é a seguinte, estamos aqui de novo. E a questão importante é confiança ou é secação? Porque está todo mundo babando o ovo para o Palmeiras, inclusive nós, e a gente não sabe aí se o pessoal realmente está admirando essa fase, essa construção, isso que sempre se falou de ter um projeto vencedor, com sequência, com tempo para o trabalho do técnico, da equipe aparecer, ou se é simplesmente uma secação. Vamos secar aí. Eu estava dizendo que o Palmeiras não vinha jogando bem e vinha ganhando assim mesmo, na sorte. E o Palmeiras joga e ninguém cobra obrigação, só de nós que somos os craques do universo e jogamos na Gávea, ou então jogamos em Itaquera com a raça da torcida mais galáctica do planeta, é que podemos ter essa confiança. O Palmeiras não pode. O Palmeiras tem que jogar bem ou então perder. Poxa vida, como é que é? O que vocês acham? Toninho, você que está aí no meio da tela, você que está aí todo equipado, conta para nós o que você acha dessa fase e dessa postura aí dos comentaristas. Eu sinto assim, primeiramente, boa noite a todos, né? A todos os amigos que estão acompanhando o Rooftop, da Luz, grande César. Bom dia, né? Bom dia também. Bom dia, boa tarde. Isso. 24 horas. 24 horas. É sempre no ar. Sempre no ar. É o grande desejo da mídia, né? Noticiar o Palmeiras, fala do Palmeiras, vai fazer coletiva do Flamengo, o que eles têm que tocar? Toca no nome do Palmeiras, para equiparar. Pô, Palmeiras é Palmeiras. Palmeiras vem assim. Me erra! Cara, me erra, pô. Esquece nós um pouquinho, cara. O que vai ter a ver com a vida de Flamengo, de Corinthians? Cada qual com o seu problema. Fica comparando nós com um time pequeno, rapaz, tá doido? Exatamente. Não é isso? Não é que são exatamente pequenos, mas é que eles não são o maior campeão do Brasil. Desculpa, gente, mas hoje não estamos atacando. Essa conversa de vendedor de jornal aí é complicado, né? A gente já vê nessa narrativa aí há quanto tempo, né? Tá bom, tá ganhando. Não, mas não joga bola. O time não produz, o time joga feio. Mas, pô, velho, você tem que jogar para ganhar, não importa. Você ganhou 3 pontos, o que vale? 3 pontos. Não adianta você jogar bonito e perder, pô. Não é verdade? Garoto, ajudei, garoto. Mas comparações são inevitáveis. Principalmente porque eu acho que o Palmeiras e o Flamengo têm se distinguido do restante, assim, já há alguns anos, né? Então, é normal ter essas comparações. Nessa semana, parece que houve um comentário a respeito da forma como o Palmeiras consegue blindar um pouco da comissão técnica, das influências das reclamações externas, aquela cobrança externa que sempre vem. E a gente que é aqui de dentro, a gente sabe como isso é raro, como o mais normal de acontecer, o comum mesmo, é acontecer repercussão e a pressão acabar com muitos trabalhos que poderiam continuar por mais tempo. Esse é o padrão aqui no Brasil. Acontece que a diretoria do Palmeiras parece que tem uma sintonia com a comissão técnica que poucos outros times têm com as suas comissões. É um grau de confiança muito grande mesmo. Parece que houve um casamento perfeito ali. E essa coisa, né? A presidente Leila, ela faz tudo possível para contar com o Abel até o final do mandato dela por conta dessa confiança. É um grande respaldo para a administração dela. Até gostaria de saber como é que ela como é que ia se virar com outra comissão técnica, né? Mas a gente vai saber disso nos próximos meses, né? Como é que é. Mas é isso, o que a gente está vivendo hoje é um fruto de um trabalho de muito tempo mesmo, dessa sinergia. Sim. Próximos meses, pô, até 2027, nós estamos imaginando, não? Próxima semana. Galuz está doidinho para mandar o Abel embora, cara. Tô vendo. Não, de forma alguma. Eu acho que ele quer mandar em Luxemburgo outra vez, voltar ao Luxemburgo. Não, eu acho... Rapaz, o técnico do Palmeiras, antes do Abel Ferreira, que para quem não lembra, era Vanderlei Luxemburgo, né? Tá lembrado? Sim, foi campeão paulista, pô. O Cebola ficou interino aí uma época daquele rolo lá do espanhol, lá do
Independiente del Valle, né? Que não queria vir, né? Mas é que tá, você citou um nome importante aí também no futebol brasileiro, né, César? Mas eu acho que também ficou representativo de como boa parte assim, dos treinadores nacionais ficaram meio que defasados, né? Tanto que depois que o Luxemburgo saiu do Palmeiras, ele não passou em outro clube, não virou muito assim, né? Ele teve um momento no Vasco que ele empatou de 4-4 com o Flamengo, que estava o Flamengo bombando, e ele deu uma atrocidade no Flamengo, um daqueles 16 mil técnicos que o Flamengo trocava lá, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o que está acontecendo para mim chama-se coisa de profissionalização. Quem tem emprego, recebe em dia, não quer perder o seu emprego. E coisas que acontecem dentro da empresa ficam dentro da empresa. Aí que a gente vê aí o pessoal da imprensa, os nossos blogueiros palmeirenses aí, reclamando, o Palmeiras não tem uma transparência quanto a isso, ninguém sabe qual que é a real situação do Paulinho, situação física do Paulinho, se recuperou mesmo da cirurgia, como se o Palmeiras não emite nenhum comunicado, como se o Palmeiras fosse entregar de bandeja para a concorrência um segredo de Estado, cara. Se vai jogar o Marcelo Lomba de ponta esquerda e o Luigi vai jogar no gol, isso... ele pode fazer o que quiser, e não é para falar para ninguém, entendeu? Só não é mais surpresa, porque agora, 60 minutos antes do jogo, tem que entregar a escalação. Mesmo assim, às vezes o pessoal cai da cadeira com alguma surpresa, embora o Abel não seja de fazer muita surpresa, né? Mas acontece o seguinte, quando entrou o CT do Palmeiras, ali na Barra Funda, que foi reformado todinho, foi arrumado, já com a gestão do Paulo Nobre, se não me engano, o Beluso já estava com isso aí também trabalhando, né? Antes, o Paulo Nobre ali profissionalizou as funções todas. Meu amigo, aqui é o seguinte, só entra aqui o profissional, o cara que vem para limpar o chão, os banheiros, botar tudo em ordem, a cozinheira, o jogador de futebol, o craque do time, o treinador, nem um conselheiro da situação vai lá para fazer um rolezinho. As coletivas de imprensa se restringem à formalidade, parece até que tem uma portinha especial de saída do pessoal, para não passar pelo lado que interessa, ninguém fica lá numa arquibancadinha filmando e fotografando as jogadas ensaiadas, ou fica ali na beiradinha do campo armando treta de jogador contra jogador do outro time, como o pessoal fazia antes, era aquele circo ali na hora do almoço dos programas de esporte, não sei se vocês lembram, né? As tretas que o pessoal fazia, tudo. Então, a hora que corta tudo isso aí, dali de dentro não sai nada, porque se sair, sabe quem saiu. E quem saiu será saído, né? E ninguém quer perder esse emprego, ninguém quer deixar de trabalhar numa empresa vencedora, que paga bem, que tem uma boa condição de trabalho, que paga em dia. E eu não estou falando de jogador, não, estou falando ali de todo mundo. É uma infraestrutura absurda, assim como outros clubes também têm, né? Mas a gente vê que vaza coisa, do nosso aí não tem vazado, e não é para vazar mesmo. Não tem que ser transparente coisa nenhuma, tem que ser transparente com nada. Não, mas só um detalhe, Sérgio. Pode falar, Gabriel, pode falar. Eu digo assim, tem que ser invisível, né? Ninguém tem que saber o que você está planejando. Você conta o plano da sua vida para alguém? Fala para mim, alguém conta seus planos? Conta. Não, mas uma coisa... Para a imprensa. Eu acho que a imprensa... O pessoal acaba pegando um pouco a onda a oposição do Palmeiras reclamava da falta ou reclama ainda, se queixa da falta de transparência da diretoria do Palmeiras em relação a questões políticas de dentro do clube, questões contratuais, mas isso sim, isso é pertinente. Isso não agora querer pegar a carona dessa transparência para alguma questão tática do clube é puro choro de quem quer ter manchete para vender, né? Útil, e mesmo nesse nível, né, Galuz, a gente vê que tem uma preocupação da oposição em não expor certas coisas que são estratégicas. Porque também aí é dar tiro no pé e é trabalhar contra, e ninguém é besta. Por que você está criando crise se as coisas estão indo bem? Você não está satisfeito, resolve aí dentro politicamente, administrativamente, o que for. Então o pessoal já pegou esses coisas. Eu vou ser justo aqui. O último grande fora nesse sentido
foi na época da eleição, acho que da primeira eleição da Leila, se não me engano, da eleição da Leila, ou do Gagliotti, né? Que a questão toda era sobre o patrocínio da Crefisa. E apareceu um tal do investidor trazido pelo Paulo Nobre, que ia trazer um mega fundo de investimentos, que eu conheço esse fundo, para patrocinar o Palmeiras. Mas aquilo foi uma jogada política, onde expôs uma coisa interna do time, uma negociação que nem existia, e ficou ridículo, pegou mal. Aí eu acho que foi o lado sombrio aí da atuação política do Paulo, na minha visão, na minha crítica e a minha opinião, e acabou. Mas, fora isso, não teve, mesmo agora nessa última eleição, o pessoal da oposição se fincou muito ali nas questões internas do clube social, que também é importante, porque não é o Palmeiras Futebol Clube, são Sociedade Esportiva Palmeiras, tem uma série de compromissos olímpicos, etc., de várias modalidades, a parte social, tem muita gente ali do bairro que frequenta, nasceu ali dentro, nem palmeirenses são, mas frequentam ali dentro, tem o direito a se expressar nesse sentido. Agora, quanto ao futebol que acontece lá no CT, é a melhor coisa, né? Tem o CT lá, tem o CT dos meninos lá em Guarulhos ainda, que é mais longe ainda, para ninguém levar o filho do primo que joga bem pra caramba lá no time da Quebrada e agora vai ser titular do Palmeiras, como acontecia antes, né? Tinha os jogadores aí, o Palmeiras teve ali numa época de base que passaram os nomes, eu nem gosto de ficar lembrando para não ofender as pessoas, né? Mas os caras ali que não viraram absolutamente nada, eram grandes promessas de conselheiros que administravam, ex-jogadores que administravam. A gente sabe muito bem, né, de ex-craques nossos aí que andaram pisando na bola, querendo ganhar uma graninha a essas custas do Palmeiras. Mas aí que está também, né, César? A gente sabe que aqui no Brasil é quase que o padrão. Você conseguir se blindar disso, isso que é o ó do Mororodó. É um negócio, cara. No Palmeiras mesmo tem entrevistas do Bruno, como é que é? Do Brunoro, né? Que foi o gerente. Sim, da Parmalat. Citando exatamente isso que você falou, que se deparava com essa realidade. E que, para quebrar essa cultura, só assim, sintetizando o que eu queria passar, é que uma das grandes vantagens do Palmeiras é que a gente conseguiu consolidar, mas me parece, a gente conseguiu consolidar essa forma administrativa que veio mudando, principalmente do Paulo Nobre, passou para o Gagliotti, e a Leila comprou de uma certa forma. A questão da oposição, que o pessoal se queixava também, é o lance da sobreposição de interesses quando era a Crefisa que patrocinava. Agora, isso já foi mais ou menos equalizado de uma forma ou de outra. E boa parte da torcida sempre se queixou da forma como a presidente se colocava e, de repente, às vezes até acima do próprio clube. Isso que incomodava o pessoal. Mas eu acho que também isso foi equilibrado e eu acho que hoje ela está com uma representatividade muito boa. O Palmeiras está com ela. O Palmeiras é maior que todos nós, sabe? De uma forma ou de outra, cara, mas eu acho que está sendo, eu espero que a gente tenha boas, inclusive o pessoal da oposição, pessoal muito bem intencionado, inteligente também, já fico imaginando qual vai ser a nossa próxima diretoria, se vai dar sequência nesse profissionalismo que vai desde a parte de comunicação até estrutura fisiológica e tudo mais, né? É isso que o pessoal está fazendo. E resultado é o que a gente está vendo hoje aí. Essa continuidade, né, esse entrosamento que dá, o time parece que sempre entra em campo sabendo o que vai fazer, então é fruto dessa continuidade, então não é de uma hora para outra, né, que se consegue isso, as dificuldades acontecem com todos. É a força da diretoria, né, você manter um clube durante tanto tempo no ar em si, é planejamento, né, força de diretoria. Abraçou lá no Paulo Nobre, Gagliotti foi um excelente presidente, a Leila pegou, deu sequência no trabalho, né? Vamos esperar que o próximo agora mantenha a mesma linha, né? Manter essa mesma linha aí, vamos ter time por muitos e muitos anos, né? A questão toda está na profissionalização das atividades, das atribuições, né? Isso é importante. Porque antes, assim, tinha um presidente e um diretor de futebol que eram amadores, né? Teoricamente, vindos ali do quadro associativo, que nem sempre entendiam de futebol, e que eram os caras que conduziam as negociações e até mesmo
o planejamento financeiro do time de acordo com os interesses, com o que eles achavam importante. Numa época em que os valores eram menos astronômicos, a questão do passe do jogador, o jogador não queria jogar e ficava preso no time o resto da vida e não jogava nunca mais. Não sei se vocês lembram disso, antes da Lei Pelé, etc., né? Então, mudaram, profissionalizaram, existem direitos a serem cumpridos, existe o direito do consumidor, existe a segurança dos estádios. Lembram do ano em que os grandes clássicos eram jogados ou em Presidente Prudente ou em São José do Rio Preto? Porque os estádios aqui estavam interditados por teste de carga, reforma, etc., etc. Foi tudo muito importante isso, é uma mudança, né, para a qualidade, né, para a qualidade. E, obviamente, ali, quando você profissionaliza internamente, não dá para a Leila decidir quem que é o melhor centroavante para o time. Tem que ter a posição do Abel, tem que ter o cara que negocia, tem que ter o advogado que sabe as coisinhas do contrato, com uma história lá do Vitor Roque, lá com o Barcelona, né? Então, são coisas muito importantes hoje na profissionalização. Não é mais para o pessoal ali que junta com o apoio da organizada X ou do patrocinador tal, da facção política lá da bocha do clube de campo, e vai querer mandar numa estrutura que é hoje uma das estruturas de entretenimento maiores do mundo, cara, maiores do planeta, tá chegando lá. Só que só não bate a NFL e a NBA, mas o futebol, a FIFA e o Futebol Association, né, o soccer, tá subindo vertiginosamente nessa escala de entretenimento. Sim, exatamente. Mas foi o que você falou, né, César? A quantidade, o volume financeiro é absurdo, né? São coisas os detalhes, que... né? Os detalhes, por exemplo, o jogador, você tá bem para jogar? Deixa eu ver aqui, bate o pé no chão 3 vezes. Não, tá firme aqui, então eu vou jogar. Dá uma infiltradinha, doutor, vem cá, dá uma infiltradinha aqui. Aí chamava o massagista lá, o cara que... Massagista, ele não era o fisioterapeuta, né? Ele era o massagista, ele aprendia na prática. Aí botava o cara na maca, lá metia lá um éterzão, botava lá uma cânfora, né? Um minâncora lá, esfregava, o cara urrava de dor, aí ia jogar bola, cara. E aí você viu o que acontecia, né? Hoje você tem um scanner, né? Você faz o atleta passa pela máquina, dá para ver exatamente onde que tem a lesão, pela máquina, né? Cara, até oximetria dos jogadores eles têm, cara, tem tudo, é uma coisa impressionante, impressionante. Eu até, dentro da minha profissão, até me interessa em conhecer mais, se tiver oportunidade, vou dar uma estudadinha aí com os amigos, os conhecidos, para a gente aprender mais e ir falando para vocês aqui no dia a dia, porque é muito sofisticado. Não é aquela história, e é aí que vem, aí nós vamos entrar no assunto seguinte, mas primeiro eu queria encerrar aqui com vocês esse assunto. Essa babação de ovo, né, Galucci? Essa alegoria ao Palmeiras, tudo isso, tem muita gente aí, não acredita, tem muita gente aí que está esperando uma tropeçadinha para falar, olha lá, o time que não tem consistência, ganhava na sorte, no começo ganhou com a ajuda do juiz, do Varmeiras, etc, etc. Estão esperando, né? Estão esperando isso aí, com certeza. Mas eu acho que... Xuxa é livre. Isso é de lei. Todo mundo secando, não tem jeito. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Em relação à diretoria palmeirense, lógico, né? Tem muita coisa rolando aí, vocês estão acompanhando, né? Você viu que interditou o Barueri, né? Isso, exatamente. Parece que sim, mas parece que é coisa política da federação, né? Eu acho que o Palmeiras não sei se vai aceitar totalmente isso, não, hein? Vai interditar para a base e para o feminino, né? Essa que ele é prejudicado de alguma forma. O time a base feminino, né? Não afeta praticamente em nada, né? Tinha que liberar o Pacaembu, pô. Libera o Pacaembu logo. Exatamente. Mas não está liberado o Pacaembu? O Pacaembu não, me parece uma questão de mãos secas, né? As mãos são muito secas, precisa molhar as mãos. Tem alguma coisa aí. Esse é Brasil, né? O tempo está muito seco em São Paulo, né? O inverno chegou muito cedo aqui.
Tá cinza. Mas eu acho que a gente pode... Eu acho que vale a pena a gente ter uma conversinha daqui a pouco, né? Continuando aqui sobre essa questão de Barueri, a questão dos ingressos baratos, ingressos a preços populares, qual vai ser agora a política, o que vai ser feito, o que isso repercute e se a torcida agora vai cantar a plenos pulmões, se não o time jogar bem, pelo menos de felicidade que está gastando pouco dinheiro, né? Então, acho que a gente pode comentar isso daqui a pouco, né, gente? Vamos uma fechadinha no assunto aqui e já a gente continua falando sobre isso, tá bom? Vamos nessa? Vamos embora. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Vamos, Palmeiras.